Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma programação especial do Rio Educa em Casa. Eu sou Luiz Eduardo Ripon, assessor da Diretoria de Mídia e Educação da Multirio, e vamos falar hoje sobre o novo coronavírus e a pandemia da Covid-19. Pois é, a gente está vivendo um momento muito delicado, e por mais difícil que seja, não tem como a gente não falar nisso, né? Mas, afinal, o que é esse novo coronavírus? O que é uma pandemia? Existe algum tratamento para a Covid-19? Que cuidados precisamos tomar no nosso dia a dia, mesmo depois da chegada das vacinas? Para conversar sobre tudo isso, a gente recebe hoje o Vitor Mori. Ele é doutor em engenharia biomédica e pesquisador da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos. Oi, doutor Vitor, tudo bem? Obrigado por bater esse papo aqui com a gente. Olá, tudo bem? Deixa eu tirar uma dúvida. É Vitor Mori ou Vitor Mori? Vitor Mori. Mori. Pô, tá bom. Então, vamos corrigindo. Doutor Vitor Mori. Lembrando sempre que você que está aí, você pode encontrar conteúdos como esse no portal da Multirio, no nosso canal do YouTube e, é claro, aqui na programação do Rio Educa em Casa. Mas a gente veio aqui para conversar e ouvir o doutor Vitor. Então, vamos começar a nossa conversa. Doutor Vitor, antes de mais nada, você poderia explicar para a gente o que é a Covid-19, novo coronavírus e o que é uma pandemia? Bom, uma pandemia seria uma doença infecciosa, uma epidemia de uma doença infecciosa que se espalhou por uma grande região geográfica. No caso, a gente tem uma doença infecciosa que se espalhou pelo mundo inteiro, né? Então, isso seria uma pandemia. O novo coronavírus é o vírus que está causando essa doença, o vírus que causa a Covid-19. O novo coronavírus também é conhecido como SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 é o vírus que, quando entra no nosso corpo, causa a doença. A Covid-19 é a doença. Então, isso são a Covid-19, o novo coronavírus, ou também conhecido como SARS-CoV-2, e a pandemia. Então, se a gente vê as pessoas chamando de novo coronavírus, é porque existem outros coronavírus, né? Exato. O coronavírus é uma família de vírus, né, que tem como característica uma estrutura que parece uma coroa no entorno, né? Então, daí que vem o corona, né, de coroa. Então, a gente tem vários coronavírus, até alguns que causam resfriados, né, comuns, com sintomas bastante leves. E a gente tem outros coronavírus que são muito parecidos com o SARS-CoV-2, né, que é a SARS, coronavírus que gera SARS, o coronavírus que gera MERS, né? Então, a SARS, a gente teve uma epidemia, principalmente na região da Ásia, no começo do século. A gente teve uma epidemia da MERS no Oriente Médio, até um surto na Coreia, lá por comecinho dos anos 2010. E agora a gente tem o SARS-CoV-2, que é muito próximo do SARS, e do vírus do SARS e do vírus da MERS. Tá, então, assim, falando especificamente da Covid-19, como é que a gente pega essa doença? Como é que esse vírus é transmitido? Aqui eu vou fazer uma explicação um pouco mais longa e reforçar que é muito importante a gente entender bem como o vírus é transmitido para saber como se proteger. Desde o começo da pandemia, vem se falando muito sobre a transmissão por superfícies. Então, aquela coisa de você encostar a mão numa superfície contaminada e depois levar a mão, a boca e o nariz. Então, a gente vê os locais limpando tudo, passando desinfetante em tudo, né? Passando álcool nas superfícies. O que já se sabe hoje é que essa não é a principal via de transmissão do SARS-CoV-2. Muito pelo contrário. Essa via é uma via bastante rara e não tem nenhum registro na literatura que consiga comprovar a transmissão por uma superfície contaminada. Então, por mais que se considere que essa é uma via possível, ela não é uma via tão prevalente. E a gente percebe que há um foco desproporcional nessa medida de prevenção. Então, limpeza de todas as superfícies, até um exagero com relação à limpeza, sendo que essa não é uma via importante, né? Ela é possível, mas ela não é a principal. Outra via possível é através de gotículas grandes. Então, o que acontece? Quando a gente está tossindo ou está espirrando, a gente tem aquela imagem daquela nuvem de gotículas que sai da boca de uma pessoa, né? E aí, se a gente estiver próximo dessa pessoa, essas gotículas podem atingir o nosso rosto, a nossa boca, o nosso nariz, os nossos olhos e podem causar uma infecção. Essa também não é considerada a via mais importante, a deposição, né, dessas partículas maiores. Para essas partículas maiores,
O distanciamento físico é importante, então tentar manter a maior distância possível das pessoas, e o uso da máscara também é bastante importante. Agora, a terceira via de transmissão, que é a via mais importante, é a inalação de pequenas gotículas e aerosóis. Então, vamos tentar destrinchar um pouco o que são esses termos, aerossóis, inalação, gotículas, né? Quando uma pessoa está falando, ou até respirando, a pessoa não precisa nem estar tossindo, não precisa nem estar espirrando, só o ato de falar e de respirar gera gotículas muito pequenininhas, e essas gotículas muito pequenininhas, por serem muito leves, elas ficam flutuando no ar. Elas ficam no ar. E aí, quando tem uma pessoa infectada, né, essa pessoa ela pode emitir essas gotículas e aerossóis com o vírus. Esse vírus vai ficar no ar, essas partículas com vírus vão ficar no ar, flutuando. E uma pessoa suscetível, quando ela inala, quando ela respira, ela acaba colocando essas partículas com o vírus dentro do corpo dela. E aí ela acaba se infectando. Então, aí é muito importante a ventilação do ambiente, o distanciamento físico e o uso da máscara. Para a gente ter uma intuição um pouco melhor, eu gosto de fazer analogias, para a gente entender melhor como que é essa transmissão por inalação. Todo mundo já conhece o desodorante. O tubinho de desodorante, a latinha que a gente aperta, né? E aí sai aquela nuvem que fica flutuando e aquele cheiro forte fica na sala. Então, vamos supor que cada pessoa, uma pessoa infectada é uma pessoa que está com o desodorante na mão, apertando o desodorante sem parar. E o nosso objetivo é inalar a menor quantidade daquele desodorante. Então, o que acontece? Se eu tiver num espaço fechado, mal ventilado, então eu e uma pessoa numa sala, sem nenhuma janela e com a porta fechada, totalmente sem ventilação. Mesmo que eu esteja a mais de 1,5 m de distância da pessoa, se a pessoa estiver lá com o desodorante apertando, eu vou sentir o cheiro do desodorante, eu vou inalar muito daquela nuvem de desodorante, e o cheiro vai permanecer lá por horas, né? E aí, quanto mais tempo eu ficar dentro daquela sala, mais eu vou acabar respirando aquilo. Então, por isso que é importante a gente sempre abrir as janelas, a gente sempre tentar circular o máximo possível, trazer o ar de fora para dentro e o ar de dentro para fora, para que essas partículas vão embora. Mas agora, se eu pegar o desodorante e apertar ele ao ar livre, então eu estou num parque, todo aberto, sem ninguém por perto, e aperto o desodorante. Essa nuvem ela vai se diluir, ela vai se dispersar muito rapidamente no ar atmosférico. Então os riscos são muito menores. E a mesma coisa acontece para a transmissão por aerossóis do SARS-CoV-2. Os riscos são muito menores ao ar livre. Só que assim, se eu estiver muito perto da pessoa e a pessoa pegar o desodorante e jogar direto na minha cara, aí não tem jeito, né? Aí a gente vai acabar inalando uma quantidade enorme. Então, ao ar livre, o mais importante é manter a distância um do outro, né? E evitar o contato face a face por um período prolongado. Então, se você for encontrar seu amigo na rua e quiser conversar com ele, ver como é que ele está, coloque os dois a máscara, né? Mantenha uma certa distância e tenta fazer esse contato de forma mais breve possível. E sempre fazer ao ar livre. E aí, por último, se você estiver usando a máscara bem ajustada ao rosto, sem vazamento, uma máscara de boa qualidade, é como se a pessoa não estivesse apertando o desodorante. Então, eu sempre reforço que o tripé da prevenção é usar uma máscara de boa qualidade, corretamente, bem ajustada ao rosto, ventilar ambientes internos, mas de preferência fazer atividades ao ar livre, onde os riscos são muito menores. E o terceiro ponto é manter o distanciamento físico. E em espaço fechado, o distanciamento físico, quanto mais distante, melhor. Quanto maior o distanciamento, mais seguro. Perfeito. Então, assim, só para o pessoal de casa entender, o nosso risco aumenta muito. Quanto mais tempo a gente fica em espaços fechados e não ventilados. É isso, né? Exatamente. Locais fechados, mal ventilados, com muita gente, são muito mais perigosos. E esses riscos se potencializam se as pessoas estão sem máscara ou usando máscara de forma incorreta, e também aumenta quanto mais alto e mais as pessoas estiverem falando. Quanto mais alto você fala, mais partículas você emite. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, né? Se possível, fique em casa o máximo que você puder. Ainda mais nessa fase tão crítica da pandemia que a gente está vivendo agora.
Se for completamente inevitável sair de casa, busque fazer atividades ao ar livre, que os riscos são muito menores. E aí, só em último caso, quando não tem como mesmo ir para um local fechado, busque ficar o menor tempo possível, busque ficar o mais distante possível das pessoas, não ter interações próximas e tá sempre, sempre, sempre de máscara, usando uma máscara de boa qualidade, bem vedada ao rosto e sem vazamentos. Mas a ventilação é fundamental. Quanto mais a gente ventilar espaços fechados, menor o risco, mas melhor ainda é fazer atividades ao ar livre. Perfeito, Vitor. Olha só, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as máscaras, né? Você já explicou aí qual a função delas, evitar esse aerosol e tudo mais, mas qual é a forma correta de usar? A gente vê muita gente na rua com o nariz de fora, ou um tipo de máscara diferentes e tal. Eu preciso usar máscara na rua, ao ar livre, você disse que já, né, que precisa. E o que os cientistas já descobriram sobre o uso da máscara da Covid-19? Pode responder com calma aí. Bom, vamos lá. Primeiro vamos falar como usar a máscara corretamente. Então, a primeira coisa importante é escolher uma máscara que seja de boa qualidade. Verificar se a máscara ela tem uma boa capacidade de filtrar as partículas. Vale lembrar que a máscara de pano e a máscara cirúrgica, elas funcionam para reduzir a emissão de partículas caso você esteja infectado. Então, você usar uma máscara, você está protegendo o outro. Em certo grau, você também se protege, né, dependendo de como você estiver usando, mas é preferível evitar locais de grande risco. Não, o que eu acho importante dizer é que não é porque você está com uma máscara de pano que você pode ir para qualquer lugar que você vai estar protegido. A máscara de pano não foi pensada para isso, foi pensada para você reduzir o risco para os outros. Então, o ideal é que ela tenha no mínimo 2 camadas, mas 3 ou mais camadas. E você pode testar a qualidade dessa máscara. Primeiro você pega a máscara e olha ela contra a luz. Se você vê que é muito fácil, que a luz consegue passar muito facilmente pelo tecido da máscara, talvez seja melhor pegar uma máscara um pouco mais grossa. Usando a máscara, você pode tentar soprar uma vela, um fósforo, e aí se for muito fácil apagar essa chama, também é melhor pegar uma máscara de uma qualidade um pouco maior. Agora, o ponto mais importante da máscara é que ela esteja bem vedada ao rosto, ou seja, todo o ar que entra ou que sai passa pela máscara, e a máscara atua como um filtro que coleta as partículas que estão junto com o ar. Então, você usar a máscara cobrindo a boca, o nariz e o queixo, verificar se não tem saída de ar na região do nariz, que é um ponto muito crítico, verificar se não tem folgas nas laterais, por onde o ar pode sair, ou por baixo. Quanto mais vedada a máscara tiver no seu rosto, mais ela vai te proteger e mais ela vai proteger os outros. Agora, em locais de risco muito alto, então locais fechados, com muita gente, totalmente sem ventilação, sem nenhuma janela, uma boa alternativa pode ser as máscaras do tipo PFF2, que é uma máscara que também te dá um alto grau de proteção quando você usa ela corretamente. Então é importante tomar cuidado para usar ela corretamente, bem vedada ao rosto, né? Não fazer um uso consciente dela, porque é um material que é muito utilizado por profissionais de saúde, então a gente não pode deixar que falte para essas pessoas. Então, usar realmente só quando for extremamente necessário e fazer reusos desse respirador tomando todos os cuidados. Então, ele não pode ser lavado, não pode passar álcool nele, né? Depois de usar, você deixa ele pendurado no local longe do sol por pelo menos 3 dias antes de fazer alguma reutilização, né? E se você perceber que a máscara está danificada, que o elástico já não veda bem, aí você descarta e pega uma nova. Mas enquanto ela estiver íntegra, você pode continuar reutilizando. Não sei se eu respondi todas as perguntas, se ficou alguma pendente sobre as máscaras. Não, eu acho que sim, acho que você deu uma clareada grande aí sobre essa questão da máscara. Eu queria fazer uma outra pergunta, que é o seguinte: a Covid-19 é uma doença muito nova, né? A gente pouco sabe sobre ela, o mundo inteiro está aprendendo muito sobre ela. Eu queria saber assim, o que já se sabe e o que não se sabe dessa doença em questão de tratamento. Já existe algum tratamento? Tem algum remédio que eu posso tomar para não pegar essa doença? Ou depois que eu pegar essa doença, tem algum remédio que eu possa tomar? Não existe remédio preventivo. As pessoas falam muito em tomar ivermectina de forma preventiva, cloroquina de forma preventiva, né? Ou até tomar ivermectina, cloroquina, azitromicina depois que você já está infectado para se curar. Esses remédios,
eles já foram feitos diversos estudos com metodologias muito rigorosas, seguindo todos os padrões internacionais amplamente conhecidos e aceitos pela comunidade científica, e já ficou muito claro que esses remédios não funcionam nem para se prevenir da infecção com relação à Covid, nem para o tratamento da Covid-19 por quem já se infectou. Existem alguns medicamentos que são utilizados só para pacientes graves. Alguns pacientes graves podem utilizar alguns medicamentos, mas numa fase inicial eles podem ser muito prejudiciais, né, para o paciente. Então é uma coisa que só para casos, situações de um agravamento da doença. E vale ressaltar que a cloroquina, a ivermectina, a azitromicina, além de não funcionarem para a Covid, ainda podem causar efeitos colaterais danosos. A gente está até tendo caso de pessoas que, tomando doses altas, constantes, por muito tempo, estão desenvolvendo hepatites medicamentosas por causa disso, e tem situações muito mais graves. Pessoas que estão tendo quadros agravados pelo abuso de medicamentos. Então é importante dizer que o que a gente tem para prevenir a infecção hoje é, primeiro, ficar em casa o máximo que a gente puder, usar máscaras de boa qualidade, bem ajustadas ao rosto, ventilar ambientes internos, mas de preferência evitar ambientes fechados e preferir ambientes abertos. E, além disso, a gente tem as vacinas, né? As vacinas, em certo grau, protegem a gente de se infectar, né? E aí vale ressaltar que nenhuma vacina é perfeita. Nenhuma vacina vai evitar completamente que você se infecte. As vacinas, por outro lado, elas são muito, muito, muito eficientes em evitar que, mesmo que você acabe pegando, você tenha um caso grave, precise de hospitalização ou até acabe indo a óbito. Então é muito importante que a gente acelere a vacinação, que a gente tente aumentar o máximo possível a cobertura vacinal, né? E que as pessoas que podem tomar vacinas já façam isso, não tenham receio. Vale ressaltar que as vacinas, elas passam por testes extremamente rigorosos que seguem todos os protocolos científicos, tanto para garantir a segurança, né? Ou seja, que a pessoa que vai tomar a vacina não tenha nenhum problema por causa da vacina, tanto para garantir a eficácia, garantir que a vacina de fato funciona para te proteger em certo grau de se infectar, mas principalmente para te proteger de ter um caso grave. Então a gente tem agências regulatórias extremamente rigorosas no mundo inteiro, que já estão fazendo esses testes, já estão avaliando a qualidade das vacinas, já estão dando laudos indicando que elas são de fato seguras e eficazes. A gente tem a Anvisa no Brasil, que já aprovou algumas vacinas que já estão prontas para ser utilizadas. Então, assim, é um caminho muito longo que a vacina percorre até chegar no posto de saúde e ser inoculada no nosso braço, né? Então, quando ela chega no nosso braço, a gente pode ter confiança de que aquilo foi testado, tem segurança e tem eficácia, né? Exatamente. Muitas pessoas acabam ficando um pouco receosas, outros que falam, nossa, a vacina é desenvolvida tão rapidamente, será que é segura, será que é eficaz? As vacinas foram desenvolvidas rapidamente porque a gente teve um esforço dos cientistas como a gente nunca viu antes na história para desenvolver as vacinas rapidamente. Então foi um trabalho de muita gente que passou noites e noites em laboratórios, em clínicas, fazendo os testes para que a gente tenha vacina o quanto antes. Elas passaram por todos os processos, né, por todas as fases clínicas, todos os estudos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3. Então, primeiro testou com um número pequeno, depois testou no número maior, depois abriu para muita gente, né? E em todas as fases foi atestada a segurança e a eficácia no que o estudo se propôs a avaliar, né? Então, eu reforço, as vacinas que estão aprovadas para uso, que estão disponíveis nos postos de saúde, são seguras e são eficazes, diferentemente de alguns medicamentos que os estudos não mostraram isso. As vacinas funcionam e é muito importante que a gente tome as vacinas e que a gente aumente a disponibilidade e possa acelerar o máximo possível a cobertura vacinal. Ô Vitor, se você me permite, eu queria te fazer uma pergunta agora mais do nível pessoal. Tá? A gente está vendo aí que você é um cara jovem e você já é um pesquisador, já é um cientista. Como é que surgiu o seu interesse pela ciência? E como é que foi a sua trajetória profissional, assim, rapidinho, porque a gente tem muitos estudantes que estão assistindo a gente e, de repente, a sua trajetória pode inspirar alguém que tem o sonho de se tornar um cientista. Né? Bom, eu desde muito novo sempre tive muito interesse por física, matemática, né? Eu sou formado em física,
E aí, quando eu era muito novo, quando eu entrei no ensino fundamental, eu ganhei bolsa de estudo num colégio particular para estudar. E nesse colégio tinha muita Olimpíadas científicas. Então, Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Física, de Química, de Astronomia. Então, tinha. E agora até é uma coisa que está se popularizando, né? A gente tem a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, Olimpíadas de Física também. Então, desde muito novo, desde o ensino fundamental, eu sempre gostei muito de participar das Olimpíadas de Física, principalmente as de Física. Né? Então, participei de Olimpíada Paulista, eu sou de São Paulo, Olimpíada Brasileira, né? Fui para a Olimpíada Internacional de Física, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, representei o Brasil na Olimpíada Internacional de Física, e sempre gostei muito dessa parte. E aí, na faculdade, fui cursar Física, que era a área que eu gostava muito, e durante o curso de Física na faculdade, eu acabei tendo muito contato com a área de biologia e de medicina, né? E acabei aproximando muito dessa interface entre a ciência. A gente acaba no colégio tendo a impressão de que cada coisa é no seu quadrado. A física é aqui, a matemática é aqui, a biologia é aqui. E no mundo real não é assim. No mundo real, a medicina conversa com a física, conversa com a matemática. A biologia é muito próxima da química. A biologia conversa com a física. A informática, a programação faz parte do cotidiano de muitos médicos, de muitos biólogos. Então, tudo se interage e isso me interessou muito. Isso despertou um sentimento de muito interesse. Né? Então, no mestrado, eu fui para a área de engenharia biomédica, trabalha bem na interface entre a física, a parte de modelagem matemática, a parte computacional, a parte de hardware, de equipamentos médicos, a parte de medicina, né? E aí fiquei na área, aí peguei gosto e mantive. Fiz o mestrado em engenharia biomédica, o doutorado em engenharia biomédica no Brasil, e aí o pós-doutorado tive a oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos, onde eu faço pesquisas na área de câncer, bem exatamente na interface entre medicina, engenharia, física, né? E aí com a crise da Covid também voltei parte do meu tempo, da minha atenção para trabalhar em diversos aspectos. A gente acha que a Covid, pandemia é uma coisa mais da medicina, da biologia, mas tem muita matemática por trás, aqueles modelos, né, aquela curva suscetível, infectado, recuperado, é muita matemática. A parte de analisar os dados, né, tem muito de programação, de extrair os dados, analisar as tendências das curvas. Então, é muito interessante como a gente tem um esforço interdisciplinar, né, muitas áreas trabalhando no combate à pandemia. Então, aqui fica meu incentivo para vocês estudantes que estão no ensino fundamental, ensino médio, que gostam de ciência, que gostam de estudar, gostam de querer saber mais das coisas, né? Mostrar que a ciência não é aquela coisa da pessoa louca com o cabelo em pé, explodindo um laboratório, né? Tem muita coisa interessante, a gente aprende muita coisa, a gente vive muita coisa, né? E é muito interessante a gente estar sempre na fronteira do conhecimento, tentando descobrir alguma coisa nova que pode ajudar as pessoas, pode ajudar a salvar vidas, pode ajudar a controlar uma pandemia. Então é uma coisa muito legal de se fazer para quem tiver interesse. Pô, Vitor, olha só, muito obrigado aí pela sua mensagem final aí. Realmente foi uma verdadeira aula que você deu aqui para a gente. Queria te agradecer muito pelo seu tempo. E para você que está assistindo aí, olha, tenho certeza que você já está vacinado contra a desinformação e vai poder passar adiante essas informações todas que o Vitor passou para a gente. E não sai daí não, continua assistindo, continua ligado que tem mais coisa boa aqui na programação especial do Rio Educa em Casa. Cuidem-se, bons estudos e até a próxima.